Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que nos acompanha. Sejam bem-vindos. Na semana passada, o título do capítulo era Buscai e achareis, que falava dessa nossa relação de interesse com a vida. Nós corremos atrás daquilo que a gente se interessa por alcançar, por conseguir, aquilo que é prioritário para nós. Então eu posso ter interesse prioritariamente na minha vida nas coisas do mundo. Eu posso querer encontrar a minha realização ou a minha felicidade nas coisas aqui do mundo, sejam através das pessoas, através de profissão, através do que quer que seja. Isso pode ser prioritário para mim. Eu, inclusive, posso vir no centro espírita para dar uma saneada nos meus problemas, dar uma equilibrada para poder voltar para essas realizações, que é onde eu acho que eu vou encontrar felicidade, que é o que eu busco. Ou eu posso buscar, por outro lado, entender mais a vida de verdade, não por troca, compreender mais os objetivos dela, me aproximar mais de Deus, do sentido das coisas, não só para resolver os meus dramas, mas para me integrar mais com a vida. Era disso que o capítulo falava. Buscai e achareis. A gente vai encontrar a natureza daquilo que a gente está procurando. Dependendo da busca, eu vou ter mais ou menos conflito, mais ou menos equilíbrio, mais ou menos estabilidade emocional. Dependendo do meu tipo de busca, eu vou me relacionar com espíritos mais ou menos equilibrados. É o capítulo de hoje, que fala justamente dessa nossa relação com o mundo espiritual, dessa nossa interação com o mundo espiritual. E a doutrina espírita nos explica, e a gente vê na prática isso diariamente, que essa relação é constante. Que essa nossa troca com os espíritos, que são pessoas, sem corpo, mas são pessoas, são alguéms, é constante, é direta. Não é só aqui, nesse momento, no centro espírita. É o tempo inteiro. Nos acompanha no nosso dia a dia. Nós estamos em contínua interação com o mundo espiritual. Através de um sexto sentido, que a gente já falou aqui tantas vezes. Extrafísico. Além daqueles 5 que a gente aprende no colégio. E que nos permitem nos relacionar com a matéria. É um sentido extrafísico que está além da matéria. Permite que a gente perceba além da matéria. Que é a mediunidade. Esse sentido extrafísico que todos nós temos. Intermediários do mundo espiritual. O tipo de mediunidade, se a gente enxerga, se a gente escuta, se a gente é médium psicofônico, ou seja, empresta o corpo para que os espíritos falem através de nós, se nós psicografamos, ou seja, recebemos mensagens e transcrevemos elas, a intensidade, o grau varia ao infinito. A mais comum delas, e que é comum a todos nós, que todos nós possuímos, é a mediunidade inspirativa, intuitiva. Essa todos temos. Em diferentes graus, mas todos nós temos. São aquelas ondas de pensamentos, de emoções, de ideias que nos chegam a todo momento. E que às vezes a gente acha que é nosso, não consegue nem diferenciar. A gente acha que é do nosso próprio temperamento. A gente acha que a gente é assim mesmo, com todas essas oscilações emocionais. Ora tá
mais de bem com a vida, daqui a pouco já está mais renegado, não sabe muito porquê, não entende, não aconteceu nada, reage de forma mais impulsiva, quando vê já reagiu, mas não era bem isso que eu queria ter feito. Durante o dia se passam angústias, se atravessam pensamentos. Eu não tinha motivo para estar angustiado, mas eu estou, a gente mata no peito, acha que é nosso. Dificulta as nossas relações com as pessoas. A gente acaba se isolando. Não é loucura. É relação com o mundo espiritual. Existe uma explicação à vida para isso. Por mais diferente que possa ser para todos nós, parcela de todas essas emoções não é nossa, vem de fora. E a gente toma muitas vezes como sendo nosso. Isso nos conturba. É a interação com o mundo espiritual. Em maior ou menor grau, como eu disse, dependendo de cada criatura, varia ao infinito. Mas então, se a gente se relaciona com os espíritos constantemente, quem são eles? Quem são aqueles que estão comigo agora, aqui, nesse momento? Que a gente consegue perceber. Quem são os que me acompanham lá em casa, no meu dia a dia? Quem são as minhas companhias espirituais? Depende daquilo que eu estava falando para vocês ali no início, das minhas buscas. Depende de quem eu sou. Por quê? Por causa da lei do universo, uma das leis naturais do universo, que é a atração por sintonia. Nós nos atraímos em função das nossas afinidades. Não é assim na nossa vida? Nós não nos casamos em função de afinidades? Quando a gente está conversando com alguém, aí chega uma outra pessoa, aquela pessoa tem os mesmos gostos, as mesmas ideias. Naturalmente a gente já se interessa mais por aquela pessoa, a gente se atrai mais por aquela pessoa em função das afinidades. Então eu sou uma pessoa, eu tenho as minhas características, as minhas tendências que eu construí ao longo da minha trajetória, encarnado. Tenho os meus gostos, eu tenho os meus impulsos, a minha maneira de ser, de pensar. O espírito também. Ele também é uma pessoa. Que morre é o corpo. O psiquismo dele, a bagagem emocional, as vivências, as experiências, os dramas, os sofrimentos, as alegrias, os enganos, as ilusões, tudo é vivo. Tudo continua vivo do outro lado. Então ele é uma pessoa. Que também tem toda a sua bagagem. Construída ao longo de toda a sua trajetória evolutiva também. Se elas são semelhantes com as minhas, nós vamos nos afinizar, nós vamos nos atrair. Nós vamos nos relacionar, nós vamos passar a conviver mais intensamente, trocar impressões, trocar ideias. É isso que determina. E aí entra uma grande questão. Se o que determina meu tipo de influência espiritual, as minhas companhias espirituais, é quem eu sou? Quem eu sou? Eu sei quem eu sou de verdade? Eu me conheço profundamente? Eu sei quais são as minhas características? Eu sei quais são as minhas tendências? Eu sei do que eu gosto? Quais são os meus valores? Eu nego? Eu justifico? Eu dou uma amenizada? Não é o que eu aparento ser. Não é a minha educação formal. Não é o que eu almejo teoricamente um dia ser. Não é o que eu leio, não são as informações que eu tenho. É quem eu sou no meu íntimo, de verdade. É isso que determina as nossas atrações mútuas entre encarnados e desencarnados. Então, por exemplo, se eu tenho tendência a fugir das minhas aflições, dos meus problemas, não gosto muito de enfrentar, prefiro me alienar,
Eu não vou receber estímulo, influência de alguém que também é assim, também fugiu, também não enfrentou. E aí eu vou ter mais vontade, por exemplo, de ficar no celular, viajando ali, olhando bobagem, me alienando. Se eu tenho tendência a algum vício, eu vou fugir para os meus vícios, porque a fuga para os vícios é justamente isso, é uma fuga. A gente não quer enfrentar, é difícil, então a gente foge, ou a gente come demais, a gente viaja, 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 se aliena. Se tem vício em sexo, em bebida, em droga, seja o que for, a gente corre para isso. Nós vamos ter mais vontades disso. Se eu tenho tendência a me deprimir, se as coisas quando dão errado, eu já acho que não vai dar mesmo nada certo, e é tudo difícil, e eu quero já me isolar. Eu não vou receber, não vou atrair para minha volta pessoas desencarnadas assim, que também não souberam como resolver suas coisas, que também se deprimiram, que também não viram mais perspectiva, não viram mais sentido para as coisas. Ruíram. Quantos suicídios começam com essa ideia compartilhada? E assim tantas coisas. Se eu sou mais agressivo, mais impulsivo, eu estou lá numa discussão, eu atraio para minha volta espíritos que também são agressivos, impulsivos. Aí chega lá na hora da discussão, explode, são duas vontades. Se eu tenho tendência a querer ser culto demais, ser importante para mim, destaque, beleza, eu vou receber incentivos, influências dessa ordem. É o que eu gosto, é o que eu quero, é o que eu procuro, é o que eu busco. Quantas e quantas ideias a gente acata e depois alguém nos explica, nos dá uma outra visão mais equilibrada, e a gente olha e diz: "Meu Deus, como é que isso, como é que eu acatei isso num primeiro momento? Como é que essa ideia colou?" Porque encontrou encaixe dentro do meu patrimônio emocional. Encontrou ressonância com as minhas emoções, com a minha maneira de ser, de pensar, de agir. Por isso cola. São tantas e tantos exemplos, tantas e tantas situações variadas conforme cada criatura. Por que isso? E quando a gente morre, morre o corpo. Nós continuamos sendo a mesma criatura. Se as minhas preocupações, se o meu centro de interesse, se as coisas que eu gostava prioritariamente, se as minhas buscas estavam aqui nesse mundo, eu vou morrer e vou ficar preso aqui, é natural, porque onde eu gosto, é o que eu gosto, é o que eu procuro. Sejam pessoas, títulos, bens, enfim. Vou ficar preso a tudo isso. E nós, como estamos ainda muito voltados para esse tipo de busca, do aqui, do agora, do imediatismo do mundo, encaixe perfeito das influências. Nós gostamos das mesmas coisas. Então não é mágica, é lei de sintonia. Por isso é tão importante a gente se conhecer profundamente, para poder entender a natureza das nossas relações, a natureza da influenciação que a gente recebe. Muito mais importante do que saber a fonte, se o pensamento é meu ou é externo, isso é secundário. A natureza, o tipo de influenciação que a gente recebe, que a gente acata, que encaixa na gente, isso é muito mais importante. E depende de quem nós somos. Se nós recebemos influências, inspirações
mais equilibradas, de mais confiança na vida, de mais perspectiva, de vontade de recomeçar, de se reerguer, de não desanimar, que nos trazem mais serenidade, mais paz, estão mais de acordo com os ensinamentos de Jesus? Ou se nós recebemos influências de pessoas que sentem como nós, ainda muita raiva, ainda muita depressão, ainda muito desânimo, ainda muita falta de perspectiva, tristeza, que nos geram conturbação. São naturezas distintas. Uma se dá por atração, por afinidade. A outra, que a gente recebe, é por misericórdia. Porque sim, nós recebemos também ajuda espiritual de espíritos mais elevados. Nós também recebemos a influência de espíritos superiores, que já viveram o que a gente viveu, que já são mais confiantes, já são mais equilibrados, que trabalham pelo bem da gente, pelo bem da humanidade. Senão não seria nem justo se a gente só tivesse um tipo. Se fosse só das nossas tendências, já tem as nossas tendências. Ao erro, ao primitivismo, ao aqui agora que vem do nosso passado. Com mais as afinidades do mundo espiritual que também viveram isso e ficaram presos nisso. Se não tivesse o contraponto, nós sucumbiríamos muito mais rápido. São os nossos anjos da guarda que trabalham, que nos inspiram, que tentam, mas não impõem, inspiram. A gente ouve eles? Ou a gente está mais interessado em ouvir as influências que estão mais de acordo com os nossos próprios interesses? Para ouvi-los, é a mesma lei de sintonia. Nós temos que mudar o direcionamento das nossas buscas. É possível? Sim. À medida que a gente começa a querer entender mais a vida, a querer se equilibrar mais, olhar mesmo para dentro de si, ver os valores que já dá para mudar, travar as batalhas internas de transformação, de vencer o egoísmo, o orgulho, a vaidade, que ainda nos caracteriza tanto. À medida que a gente faz isso, não em palavras, mas em atos, em vivência, a gente vai mudando a nossa frequência vibratória, a gente vai sintonizando com aqueles que também fazem isso, que também já fizeram isso, que também têm esses mesmos interesses, essas mesmas buscas, que são os espíritos superiores mais elevados. E aí nós conseguimos perceber a influência deles, conseguimos perceber as ideias, as inspirações deles, as emoções um pouco mais equilibradas. Porque a gente conduz a nossa vida com base nos nossos pensamentos, na nossa maneira de ser. Por isso tão importante a gente saber distinguir isso. O que encaixa dentro de nós, existe uma variada gama de influenciação de espíritos que andam com a gente, que nos sugerem pensamentos, ideias, inspirações, de variadas ordens, mais equilibrados, menos equilibrados, uns por vingança, outros por ignorância, por ainda estarem presos aqui. Essa variação toda, o encaixe disso dentro de nós, depende do que tem dentro de nós. Dos valores que a gente nutre e alimenta. Por que tudo isso? Por que existe mediunidade? A gente fala
procura entender o mecanismo da influenciação dos espíritos, fala-se tanto em obsessão, fala-se em essa relação com o mundo espiritual, mas qual o objetivo disso? Por que a gente se relaciona com o mundo espiritual? Mais uma ajuda de Deus, é mais uma ferramenta que Deus nos concede para que a gente possa aprender, crescer, a evoluir moralmente. Seja nós mesmos, ou seja, a humanidade como um todo. Se a gente for ver todos os episódios que aconteceram ao longo do processo evolutivo moral da humanidade, que deram aqueles que nos fizeram despertar, que nos ajudaram a aprender um pouco mais, a dar um passo adiante, foram feitos com base na mediunidade, na relação com o mundo espiritual. Há 4.000 anos atrás, Moisés não recebeu dos espíritos superiores 10 mandamentos? Não foi através da mediunidade dele que isso aconteceu e que serviu para orientar, para conduzir aquele povo primitivo por milênios? Jesus, o médium de Deus, curava, vivia, exemplificava, ensinava, que nos trouxe o evangelho. Os apóstolos eram médiuns. A doutrina espírita foi construída exclusivamente em cima do trabalho mediúnico. Médiuns escreviam as mensagens vindas dos espíritos superiores. Chico Xavier, Divaldo e tantos outros que colocaram a sua mediunidade a serviço do bem, que nos ajudaram a construir um entendimento maior da vida, consolaram quantos corações com as mensagens. Então, se o objetivo da mediunidade é auxiliar, é sustentar, é consolar, é apoiar, é ajudar a progredir, que a gente cresça moralmente, e nós tendo médiuns, nós não temos essa responsabilidade também? Nós não estamos inseridos dentro desse mesmo contexto? Sim, estamos. Como? Como fazer? É o título que Jesus, do capítulo que Jesus falava para os apóstolos. Dai de graça o que de graça recebeste. Dar de graça, sem segundas intenções, sem interesse próprio, sem interesse pessoal, é de graça, é dado, é na direção do outro. Sem interesse próprio em primeiro lugar, sem pensar em vantagem, sem pensar no que vai ganhar, sem nada. É de ir na direção do outro, de forma genuína, pura. Para isso, os apóstolos tinham que crescer, nós também. Na época eles ainda não faziam tudo o que eles depois aprenderam e fizeram em prol do evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Para isso nós precisamos crescer, amadurecer emocionalmente, lutar contra as nossas tendências, se disciplinar de verdade para que valores novos, valores mais nobres passem a habitar o nosso coração. Ter mais paz, ter mais serenidade, construir isso ao longo da nossa vivência, ao longo do nosso dia a dia. E aí nós vamos ter para dar, nós vamos ser veículos, nós vamos sintonizar com aqueles que já construíram isso, que já fizeram isso, que já passaram por isso. E vamos ser meio, veículo, intermediários do bem, de equilíbrio, de auxílio, para nós e para os outros. Nós podemos ser veículo de desequilíbrio,
o de equilíbrio. A mediunidade é uma oportunidade incrível. É uma faculdade, uma ferramenta de trabalho incrível. A gente aprende muito, a gente cresce muito. A gente percebe que sem ela, se não fosse ela, nós estaríamos por nossa própria conta. Nós não teríamos as inspirações. Quantas vezes nós pedimos ajuda e recebemos um alento para o nosso coração? Pela mediunidade. Isso chega até nós. Quantos desencarnados aqui conseguem ser auxiliados em função de trabalho mediúnico? Conseguem ser vistos seus dramas e serem encaminhados para um renascimento mais equilibrado em função da mediunidade. Então é uma grande ferramenta de trabalho, de auxílio, e que Jesus falava disso há 2000 anos atrás para os apóstolos, para que eles crescessem e pudessem fazer dela um meio de trabalho, para que toda a humanidade, para que todos nós nos desenvolvêssemos, crescêssemos. O divisor de águas somos nós mesmos. É o que a gente escolher, é o que a gente determinar dentro do nosso coração. Então que, sendo todos nós médiuns, que a gente possa crescer e se desenvolver na direção de sermos médiuns na direção do bem, fazer o bem. Semana que vem é o capítulo 27, Pedi e obtereis. Relação com Deus. De espírito para espírito. Mediunidade, interação com o mundo espiritual. Tudo interrelacionado. Vocês possam estar aqui então para dar continuidade a esse aprendizado, a esse entendimento da vida. Uma boa tarde a todos, fiquem em paz, até a próxima.